Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Júri no Ar. No episódio de hoje, trataremos sobre o tema polêmico Juiz de Garantias. Trouxemos como convidados nossos colegas de classe Lavínia Duarte, Gustavo Silva e Lara Coelho, que irão conversar conosco sobre tudo o que precisamos saber, os prós, os contras e ainda os motivos da suspensão de sua aplicabilidade pelo STF. Então vamos lá ao nosso episódio? Meu nome é Lavínia e eu vou falar dos argumentos pró de juiz das garantias. Esse é um tema que traz uma enorme revolução, já que garante maior da aplicação do modelo acusatório no Brasil. Esse juiz é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, ou seja, outorga de forma exclusiva a um determinado órgão jurisdicional da competência para o exercício da função de garantidor dos direitos fundamentais na fase investigatória da persecução penal, impedindo de funcionar no processo judicial desse mesmo caso penal. Nesse caso, a maior garantia de imparcialidade e neutralidade da parte do juiz, diminuindo de forma significativa a possibilidade dele ser contaminado subjetivadamente, já que ele não irá participar da fase de instauração da investigação criminal, uma vez que o juiz que atua e profere decisões durante o inquérito policial não será o mesmo que presidirá a futura ação penal, zelando pela imparcialidade do julgador. Como toda inovação, existem lados prós e contras. O lado prós do trabalho do juiz de garantias é bem abrangente, além de não ser algo tão novo no mundo, porque já existe em outros países. Ele representa um grande avanço para o sistema processual penal, o conduzindo, finalmente, à sua função constitucional de proteção de direitos e garantias fundamentais face ao poder punitivo do Estado, somando, de fato, com a garantia da integridade da atividade investigativa e os direitos individuais, e viabilizando com maior eficiência o ideal de imparcialidade do juiz, já que ele decide sobre o recebimento da denúncia ou queixa, e no caso de admissibilidade da peça acusatória, terá início o processo penal assumindo outro magistrado. A responsabilidade jurisdicional sobre o caso e o inquérito policial não será pensado aos autos do processo. Logo, as funções são divididas, permitindo maior imparcialidade, organização e neutralidade no processo penal. Agora, o Vinícius vai falar pra gente mais um pouquinho dos argumentos contra. Bom dia, alunos e professora. Eu sou o aluno Gustavo e falarei sobre o argumento contra o Instituto. Há alguns possíveis contrarrelatos sobre o juiz de garantia. Como é notado, em algumas situações, o magistrado é invocado para atuar na fase da investigação, no inquérito policial. Já vimos também que em algumas requisições de acusação do Ministério Público ou do delegado de polícia não podem ser realizadas diretamente ou por ofício. Sendo assim, a quebra de sigilo bancário é telefônico, necessitando do deferimento ou não deferimento do magistrado ao que for requerido. Contudo, no sistema penal, isso é considerado nocivo, pois ao longo do processo penal, o magistrado poderia tornar-se tendencioso, devendo afirmar as ações dadas por ele antes do processo. Sendo assim, pode-se prejudicar a defesa ou o processo por completo devido à imparcialidade do juiz. Porém, na maioria das vezes, pondo em evidência a insatisfação do mesmo magistrado, está durante o inquérito policial e no julgamento final do réu, estando ele fundamentado apenas nas presunções anteriores ao início do processo penal. Portanto, é de se pensar que haverá custos altos na comarca que possuir apenas um juiz, tendo em vista que aproximadamente 40% das comarcas no Brasil possuem apenas um magistrado atuante. Entrando mais a fundo em relação aos contras, é possível dizer que haverá mais burocracia, demora o julgamento e diversas complicações orçamentais e estruturais para a adoção dessa medida. Agora eu passo a palavra para minha colega Laura.
Oi, gente, bom dia. O meu nome é Laura e, por último, eu vim trazendo aqui o tópico para vocês sobre motivos de suspensão e aplicabilidade do juízo de garantias pelo Supremo Tribunal Federal. E, bom, como foi dito anteriormente, por todos os meus colegas, a Lei 13.964 de 2019, o conhecido e estudado por nós pacote anticrime, fala sobre as regras do juiz de garantia. E todas essas regras do juiz de garantia foram suspensas por tempo indeterminado pelo ministro Luiz Fux, através de uma liminar no dia 22/1/2020, que revoga a liminar concedida pelo ministro Dias Toffoli, em que foi adiada a eficácia da regra nos tribunais por até 180 dias e foram suspensos 2 artigos do pacote anticrime. E, bom, agora eu vou estar explicando para vocês o entendimento desse ministro Luiz Fux, como que ele conseguiu essa liminar, suspendendo essas regras, e qual foi sua fundamentação. Em primeiro lugar, segundo o ministro, tal regra fere totalmente a autonomia de organização do Poder Judiciário. Além disso, ela ocasiona vários impactos orçamentários, porque, assim, a implementação de uma regra, de um direito, gera um custo ao Poder Estatal. Então, para implementar uma regra, tem que ter todo um estudo para saber como que vai se implementar, com que dinheiro, como que vai ser financiado isso. Como foi dito, viola todo o regime fiscal da União estabelecido pela Emenda Constitucional de 95 em 2016. Além disso, o Ministério Público também seria um dos mais afetados por essa questão orçamentária. Portanto, assim, além de ferir a autonomia de organização, tem essa questão orçamentária que eles querem implementar o juiz de garantias, mas não se viabiliza com esse orçamento. E uma das questões ditas por ele foi a seguinte, que tem o argumento em relação a essa questão orçamentária, que explica muito bem isso. O simples fato de uma lei ser aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República não funciona como um argumento que diminui a legitimidade do Poder Judiciário para esse exercício de controle de constitucionalidade. Então, ela ser sancionada não quer dizer que não precise ter esse controle de constitucionalidade, porque precisa ter essa questão orçamentária, toda uma questão para implementar uma nova regra, uma nova lei, e seja o que for. Além disso, ele fala também sobre a duração razoável do processo, o devido processo legal e eficiência da justiça criminal. Por fim, tendo em vista essa decisão do Luiz Fux, o Instituto de Garantias Penais impetrou um habeas corpus em favor de todas as pessoas que estão submetidas à persecução penal ou à investigação criminal e todos os presos em flagrante cuja audiência de custódia não foi realizada em 24 horas. Só que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, indeferiu esse habeas corpus coletivo contra a decisão de Luiz Fux, porque eles estavam querendo derrubar essa decisão do Luiz Fux, Só que o ministro Alexandre de Moraes interviu e indeferiu, porque, segundo ele, toda essa questão do Luiz Fux estava fundamentada, como essa fundamentação que eu trouxe para vocês, expliquei uma por uma, e também estavam presentes os requisitos de plausibilidade jurídica do pedido e do risco de lesão irreparável. E por isso, até o momento, essa regra está suspensa, de acordo com essa liminar, e espero que vocês tenham entendido esse motivo da suspensão e aplicabilidade do juízo de garantias. Bom, e esse foi o nosso trabalho. E com isso, fechamos o nosso episódio Juiz de Garantias. Até a próxima!